Olá, você amante do futebol da capital catarinense. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clássico em Debate. E essa gravação é realizada agora no dia 28. Amanhã, meus amigos, é clássico. Então você que vai estar escutando hoje à noite, 7h15 na ressacada, Avaí e Figueirense pela Série B. O primeiro clássico da Série B, o clássico do turno. A expectativa tá lá em cima. Porque o clássico gera expectativa, né? E a expectativa lá em cima no clássico, com talvez os dois piores elencos que a gente tem aqui, que estão demonstrando em campo, né? O elenco até bom, com nomes interessantes, mas por enquanto os dois times não demonstram, tão um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver aí nos times da capital jogando a Série B. Comigo aqui estão Henrique Moresco, Luan Silva, Lucas Fagundes e Victor Machado. Daqui a pouquinho você vai ouvir também áudio também dos nossos colegas falando do jogo. Teremos a participação hoje do Renan Schlickmann, também a participação do Henrique Santos e dois convidados especiais, dois torcedores, um de cada lado. Gustavo Souza fala a expectativa torcedor do Figueirense e o nosso amigo que já participou, inclusive, está voltando, o Janga do Santinho, falando aí da expectativa do lado do Avaí. Então, para começar, vou começar com o Henrique Moresco, perguntando para ele qual é de fato a expectativa dele para esse clássico, o primeiro clássico da Série B, e famosa frase, né? Clássico é clássico e vice-versa. Muito bem dito, Alan. Boa noite. Boa noite, amigos da mesa, pessoal que está ouvindo também nesse dia de clássico, né? E acho que a minha expectativa para esse jogo é a expectativa de um jogo muito pegado, como o clássico geralmente é. Um jogo que não vai ter aquele clima, aquele calor de clássico, a gente tá só sem torcida, né? Apenas com aquele DJ colocando o som e não é a mesma coisa. Os times entram um pouco mais. Independente de clássico, não clássico, os times entram um pouco menos intensidade na partida e e o clássico deve ser dessa forma, né? Mas eu acredito que, apesar das equipes, como muito bem dito pela Alan, não serem os melhores elencos de Avaí e Figueirense que a gente vê, são duas equipes que vêm num momento um pouco melhor na Série B, talvez o menos pior momento deles na Série B. Com o Figueirense com 3 jogos sem perder, o Elano começando a demonstrar alguma coisa interessante, o Avaí vindo de uma vitória muito importante, e acho que tem tudo para ser um jogo em que as duas equipes vão jogar para vencer, e com muito aos trancos e barrancos, acredito que tem para ser um jogo interessante, um jogo até com um pouco de nervos, né? Como todo clássico é. Luan Silva, a sua opinião. Boa noite, Alan. Boa noite, colegas da mesa. Boa noite ou bom dia, né, para que você que está ouvindo o nosso Clássico em Debate. Então, chegou a segunda das 3 semanas especiais para a dupla da capital no ano, né? Chegou a semana de clássico, o jogo que é totalmente diferente, é sem público, tá certo? É no meio de uma Série B, é numa terça-feira, mas é clássico, né? A gente fica ansioso, a gente começa a ficar arrepiado, lembrando de outras partidas históricas, então a ansiedade vai lá em cima. Concordo com o Henrique, talvez seja o melhor das duas equipes na Série B. E também concordo com você, Alan, com você também, que talvez seja o clássico onde as duas equipes estejam num nível não tão bom assim como das outras vezes. Está equilibrado, mas equilibrado por baixo. A expectativa é grande, o time do Avaí é um pouco mais experiente nesses jogos, demonstrou isso bem no primeiro clássico do ano. Só que clássico é clássico, né? A famosa frase, às vezes uma bola, uma saída errada ali pode mudar totalmente o panorama do jogo, né? Ansioso, acho que essa é a palavra que mais resume os torcedores nesse momento. E para você, Lucas Fagundes, qual a expectativa? Boa noite, Alan. Boa noite a todos os companheiros da mesa. É bom, é normal a gente ficar um pouco ansioso, né, com o jogo, com o clássico, a semana do clássico, mas a minha expectativa do jogo é baixa, assim, tecnicamente falando, né? Os dois times vêm abaixo da crítica, né? Um em 12º, outro em 15º. E o Figueirense vem cumprindo a expectativa baixa que nós tínhamos, né? Que é ali brigar contra o rebaixamento realmente, orbitar aquela região ali. O Avaí, pelo elenco que montou e está remontando, vem abaixo, apesar da última vitória que foi bem importante contra o Cruzeiro. Né? O Figueirense não perde 3 jogos, mas ainda é um time com muito pouco artifício, né?
E eu vejo uma tendência, pensando assim, sem essa questão da torcida, levemente positiva para o Avaí, que é um pouco mais experiente, jogando na ressacada, apesar de sem torcida. Mas tem jogadores aí um pouco mais cascudos, e eu acho que isso pode vir a fazer a diferença. Além do que, sem a torcida e com poucos jogadores ambientados, com o clássico da capital, eu acho que o time de futebol, o departamento de futebol que consegue passar um pouco melhor esse espírito, talvez seja algum tipo de vantagem, seja o do Avaí. Mas a gente sempre tem aquela esperança como torcedor de trazer um resultado, até porque na ressacada o Figueirense é o mais vencedor em retrospecto de clássico. E para você, Victor Machado? Fala, Alan. Boa noite, né, a todos. Hoje aqui gravando mais um clássico em debate, um podcastzinho, falando sobre o clássico, né? Nosso único clássico catarinense. Eu vejo Avaí e Figueirense melhorando muito, os dois times em ascensão, assim, tem encaixando as suas peças, usando base, jogadores que estão chegando, alguns estão saindo, aí meio que estão reforçando o elenco. Vejo o Avaí uma recuperação até daquela raça que o Avaí tem e que não deveria ter perdido e meio que quase se perdeu. Vejo o Figueirense também voltando com aquela coisa que ele tem de um time que é difícil de se ganhar, tanto que no nosso clássico mostra isso. É sempre difícil, é uma ou outra assim que tem um placar mais adverso. Eu vejo que vai ser um clássico, na realidade, né? Um campeonato à parte, onde os dois times se estudam muito no início e no final, que a gente às vezes pensa mais no empate às vezes do que numa vitória. Mas eu vejo o Figueirense um pouco melhor assim que o Avaí, no fato que alguns jogadores encaixaram rápido e o Avaí ainda está procurando ainda saber o que vai ali, se o lateral, qual zagueiro. Não vejo um plantel já assim, é esse aqui que vai jogar. Tanto que a gente estava até no início ali conversando, querendo jogar já, e Figueirense já meio que a gente já meio que sabe quem vai. Eu vejo que vai ser novamente um jogo difícil, mas torço, né, pro Avaí, todo clássico, todo jogo que o Avaí vai jogar. Eu só penso na vitória, independente do placar, sempre um biquinho, né? No último clássico já foi assim, começou com o biquinho do Pedro Castro. Então, para cima, jogar com raça, com vontade, determinação, que é algo que eu vejo, tanto os jogadores estavam postando, o Avaí postou, torcedores, deu um up, tá? Eu vejo que a vitória sobre o Cruzeiro meio que trouxe a torcida novamente, a torcida acreditou, tá acreditando, mais uma vez, gol do Pedro Castro, um cara que por mim também, mas é um cara que chegou e falou assim, ó, faço o meu trabalho, treino todos os dias e busco o melhor. Então ele está conseguindo isso, ele está meio que calando, mostrando que era só ter paciência com ele, diferente de alguns jogadores que já até saíram, né? O próprio Matheus Barbosa, que foi pro Cuiabá, que saiu daqui porque ofendeu a torcida. Então acho que o negócio é isso mesmo: trabalhar, ter foco e jogar com raça. E né, hoje, né, para quem está ouvindo, às 19h15, vai ver mais uma vez um clássico e vai ver o Avaí vencendo o jogo. Sabe que essa questão de saídas, entradas que o Victor comentou é algo que os dois times estão passando nesse momento, até por coincidências, né? Os dois times tiveram diversos jogadores sendo dispensados nas últimas 2 semanas aproximadamente. Do Avaí, né, a gente teve a saída do Leonan e do Lourenço, que são emprestados aí para o Santa Cruz, inclusive já estão treinando no Recife. O Kelvin, né? O Kelvin tem uma história engraçada, né? Que o Kelvin ele vai e volta 2 vezes nesse ano no Avaí, né? Ele é contratado pelo treinador português e é depois dispensado e depois volta a segunda vez e agora é dispensado de novo. Capaz ele volte mais uma vez no ano para pedir uma música no Fantástico de ser 3 vezes indo embora. Ainda disso, Salinas, também um
um jogador que praticamente acabou de chegar no clube, né? Não tem aí, talvez esse pessoal foi tudo embora na experiência, né? A gente brinca na experiência porque não passou da experiência. E também provavelmente devem estar de saída aí, tem a questão da saúde, principalmente, que não pode ter feito a demissão com o jogador no departamento médico. Então, o Wesley, Bruno Silva e Adrian são esses que estão ali no departamento médico que podem sair. Já tem tudo uma indicação para acontecer isso. E tem também, o pessoal está comentando o Arnaldo, né? O Arnaldo foi para o Atlético Goianiense. Daqui a pouco o Victor vai trazer uma informação sobre isso. Mas os jogadores que estão chegando, o Lucas já está certo, né? Passou pelo Cruzeiro, também pelo Figueirense. E aí tem dois jogadores que estão bem ventilados, bem ventilados para chegar à ressacada, que é o Alan Costa, o zagueiro do CSA, e o Leandrinho. Isso que o Avaí está acontecendo nesse momento, essas idas e vindas. Fala, Victor. Eu só queria falar ali sobre o Arnaldo, né? Que quando ele jogava na Ponte Preta, ele jogou bem. Então, por isso foi um dos motivos até que o Avaí contratou. Aí, vindo de lesões, né? Ele acabou não desempenhando um bom jogo, bons jogos aqui no Avaí. Então, eu espero que ele, né, vá, já que está indo para o Atlético Goianiense, faça bons jogos lá, né? Que seja feliz, mas infelizmente aqui no Avaí não deu certo. Uma das contratações também que já a gente falando nesse vai e vem de gente aqui na ressacada e tanto no Figueirense, uma das contratações que eu vi que jogou bem no Avaí e que eu acho que vai somar muito até no clássico é o Renatinho, que veio do CSA. Talvez a vinda dele também foi demorou, né, para assinar e fazer todo o processo, mas o Alan Costa pode ter uma ligação, jogaram juntos, pode ser que o Alan Costa venha também nessa conversa que o Renatinho pode ter tido com ele, né, já que se jogaram os dois no mesmo clube. Ô Luan Silva, essas idas e vindas para você na somatória total é positiva para o Avaí? Bom, sobre as saídas do Avaí, eu já comentei outras vezes, eu gosto do Lourenço, eu acho que ele é um jogador que sempre tá ali, cumpre a sua função, não é nada demais, mas também não é aquele que prejudica, né? Por outro lado, também eu acho que é bom ele mudar os ares, quem sabe ganhar uma experiência, né? Então ele acabou indo para Santa Cruz junto com o Leonan. Das saídas ali que tá se falando muito, o Kelvin, eu gosto dele muito desde a época do Porto, mas não aconteceu, tá sempre, parece que desligadão, apesar de ter uma qualidade técnica acima dos demais. O Adrian, quando entrou, eu gostei também, acho que para mim, desses nomes, é o único que poderia ficar, mostrou muita qualidade. O Bruno Silva talvez seja a maior, vamos falar assim, decepção, não sei se posso utilizar esse termo, por ser um jogador identificado com a casa, um jogador que não que tem uma idade não tão alta assim, mas que a gente vê que ele estava sempre um nível físico um pouquinho abaixo dos demais, apesar de demonstrar sempre a raça, às vezes essa raça passava um pouquinho dos limites. O Wesley e o Salinas eu particularmente não teria trazido pelo Avaí, acho que não demonstraram nada, assim. Poderia atletas da base muito bem fazer o seu papel. Das chegadas, o Alan Costa acredito que seja um atleta para acrescentar muito. Vai estar precisando de mais um zagueiro com experiência, um zagueiro que vinha jogando no CSA, um time do nosso padrão. O Leandrinho estava em Portugal, eu realmente não lembro muito dele, pelo que se fala da mesma safra ali do Santos do Pedro Castro, né? Estava jogando em Portugal. E o João Lucas, talvez dos três nomes, seja o, o, o mais assim, que dá para se pensar um pouco mais, né? O Avaí, o Capa não é titular absoluto da temporada, mas é um que a torcida não gosta muito dele, Não é o titular da né? Sempre torcida, né, Luan? critica. Exatamente, é sempre criticado, sempre quando acontece alguma coisa, a torcida vai no Capa, então eu acredito que se fosse para trazer um jogador, tem que ser um jogador para vestir a camisa e tá um nível acima do Capa, que eu particularmente, eu posso estar errado, pode me cobrar, né, depois pode falar assim, ó, deu certo, mas a expectativa não é
das maiores, né? Lógico que a gente vai torcer pela felicidade do atleta, mas eu esperaria uma contratação de um outro padrão, a contratação para ser titular. Para mim, a vinda do João Lucas é do mesmo nível do Leonan, por exemplo, que veio, não teve muitas chances e acabou sendo emprestado, né? Então, dos três, eu acredito que seja o que eu coloque menos expectativa. Só falar do Leandrinho, ele também, o meu xará Luan Silva é mais ou menos da mesma região do campo, eu acho que ele poderia ter um pouco mais de chance, né? Quem sabe do que trazer um outro atleta para a função. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos ver a oficialização do Avaí sobre esses novos reforços e as saídas também, né? Arnaldo, como nós já falamos, Arnaldo, Leonan e Lourenço oficializados pela diretoria também. Vamos lá, vamos falar do Figueirense agora dessa questão também de saídas e entradas, né? Vitor Feijão, Denner, Carlinhos, Elias e Christian, confirmados as saídas deles. E também foi despromovido, digamos assim, o Nicolas volta ao elenco do Sub-20. E o Figueirense hoje anunciou aí o atleta de 21 anos, Bruno Michel, que estava jogando aí no Atlético Mineiro. Jogando não, né? Tava no elenco, né? Porque não estava jogando no time do Atlético, estava apenas no elenco e vem emprestado, 21 anos apenas, mais um garoto nesse elenco do Figueirense. Eu quero ouvir o Henrique Moresco sobre a opinião dele dessas saídas, se ele acha que essas saídas são interessantes, que realmente é positivo para o clube. Ele, Vitor Feijão, Denner, Carlinhos, Elias e Christian. O Nicolas vai voltar ao sub-20, mas pode subir a qualquer momento também, então continua no elenco. E essa chegada de mais um atleta jovem, né, que vem chegando no Scarpelli. Acho que o Figueirense fez aí um movimento correto, né, na minha visão. A volta do Nicolas ali pro time sub-20 é uma situação interessante, o cara não vinha sendo aproveitado, pode ser reintegrado no elenco em que ele pode ser destaque da equipe, né, enfim, por que não? E enquanto isso, a saída aí de Vitor Feijão não foi muito bem aproveitado, também não desempenhou muito futebol que merecesse mais chances, né? Carlinhos também pouco aproveitado nessa equipe, o Denner, um jogador que também já vinha um bom tempo no Figueirense, e aí tá saindo também. Eu acho que é interessante, o time tem trazido alguns jogadores vindos do Inter de Limeira, a pedido do Elano, e também tem buscado, o Neres, por exemplo, é o nome, né? Também tem buscado outras contratações, Gabriel Lima chegou recentemente no ataque, Dudu, meio campo, ataque, e aí também agora o Bruno Michel, então acho que é interessante tu deixar sair esses jogadores, para cortar um pouco a folha salarial e abrir espaço a novos jogadores que tenham vontade de jogar, que tenham. Porque os caras não estão sendo aproveitados, então não tem por que tu manter um jogador que não está sendo aproveitado no elenco, né? Acho que vale a pena tu abrir espaço para poder trazer jogadores novos. E a expectativa com o Bruno Michel que eu tenho não é uma expectativa muito alta, até porque é um jogador que não apareceu ainda no mercado, um jogador que veio aí revelado pelo São Bernardo, enfim, com passagem apenas de empréstimo em Atlético Mineiro, não jogou. Então acho que é esperar para ver o que um cara desse pode mostrar para o Figueirense, mas acho que a redução no plantel é uma boa aposta, interessante, abre espaço e prioriza os jogadores para dar que vão jogar e que de fato vão trazer alguma coisa para o clube, né? E a sua opinião também, Lucas? Lembrando que gostaria até de falar com o Lucas sobre isso. A gente comentava vários programas atrás sobre o Christian, né? Que sofreu lesão e quando voltou também nunca mais foi aproveitado. E quando ele entrou no campo, ele mudou o jogo, pena que durou 15 minutos apenas, né, Lucas? O Christian é um volante que veio do América Mineiro, né? E teve uma lesão muito grave nessa partida. Tá? Não me fugiu agora o nome do adversário, mas acredito que se ele tivesse em forma, poderia ser aproveitado, né? Mas acabou tendo a lesão ano passado. Provavelmente essa devolução tem a ver com o Figueirense tendo que ter jogadores para aproveitar agora, para jogar agora, e o Christian precisa se condicionar, enfim, acredito que tem alguma relação com isso, né? Provavelmente algo nesse sentido. Sobre as saídas dos outros jogadores, né, precisava entender como saíram, né? Que são jogadores jovens, principalmente o caso do Carlinhos, o caso do Elias, né? São jogadores que tiveram muito poucas oportunidades, são jovens, poderiam em algum momento trazer algum tipo de recurso ou até algum tipo de percentual, como a gente está vendo por aí, poderia acontecer. Eu não sei se foram liberados totalmente do contrato, esse tipo de situação ainda não ficou muito claro. O Denner é um jogador que realmente estava
aí acho que há 2 ou 3 anos se recuperando de uma lesão grave, né? Ele chegou a jogar na base do Flamengo, emprestado, e realmente acredito que o Figueirense perdeu a paciência, né? Provavelmente tenha sido isso. O Feijão era um jogador que eu apostava que pudesse realmente ajudar, mas nas oportunidades que teve, não performou, né? Eu acredito que talvez tenha a ver com alguma relação fora do campo, porque não faz muito sentido ter jogadores sem qualidade técnica, pelo menos para um time de Série B, como o caso de alguns que estão no ataque do Figueirense, Gabriel Lima, enfim, Gabriel Barbosa, o próprio Everton Santos, né? E ele, condicionado e focado, provavelmente ajudaria bastante. Não deve ter sido isso o caso, ele teve oportunidade, não aproveitou também, e que se abre espaço para novos jogadores. O problema é que o Figueirense só está trazendo aposta, né? Só está trazendo jogadores jovens para ver o que acontece. Né? Às vezes dá certo, enfim, como o caso do Giovani, apesar de ter jogado mal contra o Guarani, fez boas partidas, eu acho que ainda vai adicionar, mas em outros casos realmente não, na maioria dos casos esse barato está saindo um pouco caro por enquanto, né? Eu concordo que tem que abrir espaço, concordo que precisa trazer jogadores, mas se é para ficar apostando de novo em jogadores jovens, não sei se não vale a pena insistir um pouco mais em quem está aqui, enfim, que é o caso do Nicolas, que foi para o sub-20, o caso do Guilherme, que misteriosamente sumiu. Eu não vejo muito o porquê de ficar empilhando jogador jovem de base de outras equipes somente, né? Claro que uma outra aposta é importante, mas acho que o Figueirense tem que trazer jogadores de outro perfil. Até me preocupa essa relação, porque a gente traz um jogador emprestado de outro clube sem usar o nosso, e quando ele vender esse jogador, porventura, se conseguir, às vezes acontece achar um bom jogador que explode numa Série B e volta ao clube de origem, só que aí o dinheiro pro Figueirense jamais vem, né? E o nosso jogador fica parado sem jogar. Então é algo que tem que ser, às vezes tem que ser analisado esse ponto. Se não tem qualidade, tá, bom, é outros 500, mas às vezes tem que analisar um pouco mais com carinho a base. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou convidar, e você vai ouvir o áudio aí, do torcedor. Vou fazer por ordem alfabética do clube, né? Para não ter nenhum. Mas escolher um diferente do outro, aquele negócio todo. Né? O pessoal tá pegando no pé de tudo quanto é jeito. Então, vou fazer por ordem alfabética dos clubes. Eu vou convidar para você escutar o áudio aí do Janga do Santinho, que já participou conosco aqui e também aceitou o nosso convite para voltar para falar a sua expectativa desse clássico. Escute aí. Boa tarde, rapaziada do Clássico em Debate, Janga do Santinho. Obrigado mais uma vez aí por estar participando desse novo e bem recebido podcast. Gostaria de emitir minha opinião com relação ao clássico, a expectativa, né? Bom, eu acho que vai ser um clássico, como todos, muito equilibrado. Acho que não existe vantagem, apesar do Avaí ter no papel um elenco mais qualificado, mas não encaixou. Acredito que o nosso glorioso Geninho aí tá muito atrás, né? Tem muito a dever ainda, uma equipe com muita dificuldade de saída de bola. E nessa transição aí, meio ataque aí, tá muito espaçado, tá bem difícil, na minha opinião. Nós ganhamos um jogo lá meio que achado, essa vitória aí contra o Cruzeiro. O time não mostrou nada, na verdade. E o Figueirense, na minha opinião, está um pouco mais encaixado, está um time bem mais organizado em campo, né? Eu acho que o Elano está surpreendendo, né? Não é um time tão qualificado quanto o Avaí, mas o time está bem certinho, né? Então, eu acredito num jogo muito equilibrado. Mais havaiano que sou e otimista que sou, vou cravar 1-0, gol do Pedro Astro, nosso novo odiado e hoje amado meia, né? Volante, tá jogando mais à frente, pisando mais na área. E tá com moral, tá com confiança, isso é tudo no futebol, né? Isso é 50%, tudo não, né? O resto é pra qualidade, né? Mas 50% é confiança no futebol. E acho que ele tá num momento inspirado. E vai guardar mais um que ele já guardou no outro clássico, né? Vai guardar mais um e nós vamos sair vitoriosos
e vamos lá para encostar aí nesse G4. Tá bom, amigos? Um abraço aí a todos e um bom jogo para alvinegros e havaianos e que o Avaí vença. Um abraço. Então, falou aí com a gente o Janga. Eu que agradeço a sua participação, Janga. Obrigado por sempre atender aqui o Clássico Debate. E as portas estão sempre abertas. Sempre que quiser mandar um áudio para participar do programa, a gente coloca aqui no ar. E aí, quero ouvir o torcedor do outro lado, para também saber o que pensa, e por isso você vai ouvir agora o áudio do Gustavo Souza, que também vai falar as suas impressões aí desse clássico Avaí e Figueirense. Tá no ar. E aí, pessoal do Clássico em Debate, aqui é o Gustavo, torcedor do maior clube de Santa Catarina, maior campeão do estado, maior vencedor de clássico. Pode procurar aí, Ressacade, Scarpelli, não importa onde. Então eu não preciso nem identificar o clube, né? Eu acho que todo mundo já sabe. Minha expectativa para o clássico de amanhã é... Eu não sei, na verdade. É um jogo diferente. Clássico, como todo mundo fala, é clássico. Mas esse fator de sem torcida... Até o horário é alternativo, uma terça, 7h15. Então, espero que os times tentem jogar, não fiquem com medo, como acontece normalmente no clássico, aquele clássico pegado. Mas que saia gols, que a gente tenha emoção, porque se depender dos dois times que estão na parte de baixo da tabela, vai ser bem meia boca. Mas dá para ter um jogo legal, se os jogadores forem com o intuito de jogar, de ir para cima, dá para ter um jogo legal. Espero gols, né? Talvez acho que um 2-1, 1-0, não vai sair disso. Espero que pro Figueira. E vamos nessa, né? Ver pela TV, diferente, a expectativa é outra, a ansiedade é outra, mas chega na hora é clássico. Não importa se tá aqui ou se tá no Japão, é clássico. Valeu? Aí, brigadão, Gustavo. Gustavo que acabou de sofrer uma extração dentária, por isso que tá com a voz comprometida, mas falou, não, eu vou mandar o áudio para vocês, eu quero participar, fez todo um esforço para poder participar conosco aqui. Então já deixo aí meu agradecimento aos queridos torcedores dos dois clubes que vão trazendo, vão brilhantando ainda mais o nosso podcast. E agora a gente parte para dois membros da casa, né? Da casa, Renan Schlickmann e o Henrique Santos. Primeiro o Renan, depois o Henrique. O Renan, infelizmente, está com a agenda mais apertada aí, não consegue participar aqui ao vivo com a gente, mas prontamente deu o seu comentário falando sua expectativa, e na sequência a gente já bota também para você o áudio já aí da casa, membro assíduo do nosso programa, o Henrique Santos, para falar também sua expectativa da partida. Tá na tela. Fala, galera do Clássico em Debate, é uma satisfação estar com vocês. A expectativa para o clássico sempre é grande, né? Até porque se trata do único clássico catarinense entre Avaí e Figueirense, Figueirense e Avaí, desta vez lá no estádio da Ressacada, né? Sem torcida, uma situação diferente que a gente vive nos dias de hoje, e a gente não vai ter a oportunidade de ver de um lado a torcida havaiana e do outro lado a nação alvinegra também aí no estádio da Ressacada, mas a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Mas falando dentro de campo, a expectativa é de um jogo, acredito que equilibrado, até porque as duas equipes não vêm fazendo por onde nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Avaí, que é o mandante, não vem bem atuando dentro da Ressacada, quanto fora também do Dr. Aderbal Ramos da Silva. O Avaí é um time muito inconstante na competição. Eu não vejo ainda um padrão de jogo, uma organização tática do técnico Geninho. O maior exemplo foi na partida contra a equipe do Cruzeiro. Renan, o Avaí venceu, resultado excelente, mas a gente viu um Avaí desorganizado, dando chutão, né? Aquela famosa ligação direta, e faz com que os jogadores corram mais.
E a gente percebe que o Avaí sempre na segunda etapa vem se desgastando, vem cansando e vem perdendo os jogos. Não aconteceu contra o Cruzeiro por conta do futebol, porque o Cruzeiro teve mais de 20 finalizações, mais de 20 cobranças de escanteio, não estava com o pé calibrado. Então, mas não vai ser sempre que o Avaí vai ter essa sorte, vamos dizer assim. Então, o Avaí precisa ter mais posse de bola, mais toque de bola, criação, aproximação entre defesa, meio campo e ataque, para que o Avaí possa ter uma consistência na Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense vem aí aos poucos tendo a cara do técnico Elano. O treinador teve já uma semana para trabalhar, mas ainda não está aquém do que o Figueirense pode melhorar, né? O Figueirense tem um time limitado, é verdade, muitos garotos na equipe, tanto que a gente está vendo aí toda semana vi uma contratação, garoto de 21 anos, que é emprestado de algum clube do eixo Rio-São Paulo. Então o Figueirense vai precisar aí dos seus jogadores experientes para a partida contra o Avaí. O próprio zagueiro alemão, que retorna de suspensão, um jogador experiente, pode dar aquela segurança, já que o Figueirense, apesar de estar mal no Campeonato Brasileiro, a defesa é uma defesa sólida, uma defesa que toma poucos gols. O problema do Figueirense é no setor de ataque, já que tem dificuldade na criação. O Marquinho, que é o principal jogador de nome do Figueirense na temporada de 2020, vem deixando a desejar, né? Vem fazendo atuações apagadas e aí dificulta ali na hora da última bola. O setor de ataque não temos um 9-9, né? Depois que saiu também o Pedro Lucas, o Diego Gonçalves não vem fazendo uma boa Série B, principalmente nessas últimas partidas. Então vai ser uma partida que quem errar menos leva. Palpite para mim, placar 2-1 Avaí. Um grande abraço a todos e um bom programa para todo mundo aí. Valeu. Fala pessoal do Clássico em Debate, tudo bom? Então, hoje a minha participação vai ser gravada porque a correria tá grande. E aí, nessa terça-feira, 7h15, teremos um clássico diferente, né? Entre Figueirense e Avaí, na ressacada, um horário que não é dos melhores, mas como não vai ter público, não tem questão de trânsito, enfim, o torcedor vai poder acompanhar o jogo pela televisão. É um jogo, como se diz aqui em Florianópolis, quem tá pior sempre acaba se prevalecendo, acaba misturando raça, força, determinação, mas os dois clubes estão em momentos complicados. O Avaí, pela expectativa toda que foi criada, com um elenco cheio de jogadores experientes, jogadores rodados, e não conseguiu atingir nenhuma posição interessante na tabela até agora, quase meados do primeiro turno da Série B. Já o Figueirense é aquela coisa, né? Sem dinheiro, sem contratações interessantes, com um grupo mesclado com jogadores bastante rodados, experientes já no final de carreira, como o Arouca, como o Sidão, o próprio Alemão, o Lucas, que já saiu, já deixou o Figueirense, o próprio Marquinhos, que é o camisa 10 e o jogador mais contestado do elenco, e outros jovens que estão buscando seu valor e até agora não tiveram nenhum espaço em times grandes e médios do Brasil. Aí, entre eles, podemos destacar o Giovani, que veio aí do Atlético Paranaense, estava na Inter de Limeira, o próprio Matheus Neres também, que foi companheiro do Giovani na Inter de Limeira, o Dudu, que estreou contra o América Mineiro fazendo um gol, mas depois jogou nesse sábado diante do Guarani, também não agradou, o que quer, enfim, outros jogadores, Diego Gonçalves, Lucas Carvalho, que é um dos piores jogadores da história do Figueirense, enfim. E é um jogo bem complicado, um jogo que o torcedor que vai acompanhar não pode esperar nada muito interessante em termos táticos, técnicos, no máximo raça, determinação, e é um jogo aí que a gente vai acompanhar nessa terça-feira. O meu placar, meu palpite seria, se eu fosse utilizar apenas a racionalidade, seria um 0-0, mas como eu sou torcedor, todo mundo sabe minha paixão pelo Figueirense, o meu placar aí é 1-0 para o Figueirense, gol do Keké. Estou sendo bem otimista, né, pessoal? Um grande abraço e quem sabe aí a gente volte a falar no meio, repercutindo o clássico aí no nosso podcast do Clássico em Debate, que essa semana promete ser quente, antes e depois de mais um clássico, esse clássico diferente, sinceramente eu não me lembro, vai ser o primeiro clássico aí sem público, eu acho que da história quase centenária desse confronto. Um grande abraço e até mais.
Então, agradecendo demais a participação dos colegas que mandaram os áudios aí para trazer ainda mais informação, aquecer mais o nosso debate. Agora eu quero propor um exercício aos meus colegas aqui de mesa para a gente fazer um mano a mano entre os dois times. Claro que vai ser difícil fazer um mano a mano entre os dois, né? Porque olha, a situação não é assim das mais propícias nesse momento. Então vamos lá, eu tenho aqui duas escalações bases e depois a gente vai analisar ponto a ponto, elemento a elemento, posição a posição, para ver onde um clube ou outro pode tirar um pouco de vantagem. Eu vou ler as duas aqui, depois a gente libera todo mundo para o bate-papo. Vamos lá. Figueirense, tá? Sidão, os laterais aí, Lucas Carvalho e Sanches, a zaga com Alemão e Pereira. No meio campo, os volantes Matheus Neres e Giovani. Um pouquinho mais à frente, o Everton Galdino e o Marquinho. E lá na frente, Keké e Diego Gonçalves. Se é a gente vai analisar ver se é isso mesmo, se pode mudar alguma coisa. Daqui a pouco a gente já volta nisso. Vamos passar a prova aí. Com o Lucas Frigeri no gol. As laterais com Felipe Santos e Capa. Depois a gente vai ver a questão do Felipe, que está com lesão, talvez não entre em campo. Vamos analisar com calma. No meio de zaga aí com Ayrton, o Betão não joga. E Rafael Pereira também para a gente analisar. No meio campo com o Jean Martin e o Ralf. Depois um pouco mais à frente o Pedro Castro e Renatinho. Ou o Rildo também ali, compondo 3. E lá na frente o Gaston Rodrigues. Então agora, áudios liberados, vamos todo mundo entrar no bate-papo. Você vai escutar aí, às vezes, vários falando ao mesmo tempo, pessoal. Mas essa é a intenção mesmo, para a gente discorrer, para a gente entender o que pode acontecer nesse clássico. Vamos chegar lá no gol? Vamos lá, nós temos o Sidão voltando de lesão, né? Contra o Lucas Frigeri, que teve aquele jogo para riscar e jogar fora da carreira dele contra o Sampaio Corrêa. E aí eu quero só o comentário do Victor, que é um dos goleiros da nossa mesa aqui, para ver, em termos mentais, quem é que chega com mais moral nesse clássico, Victor, entre Frigeri e Sidão? Ah, com certeza o Frigeri. Frigeri, mesmo tendo uma dita falha contra o Sampaio Corrêa, mas no clássico ele jogou bem. O Sidão, meio que eu acho que acredito que deu uma falhada naquele gol do Pedro Castro, ele estava mal posicionado. Então eu vejo que Frigeri está muito melhor. Claro que, como eu falei ali no início, né? Clássico é clássico, né? É outro campeonato. Mas eu vejo o Frigeri bem mais preparado e preparado também mentalmente para o clássico do que o goleiro do Figueirense. Eu acho que nessa disputa aí de goleiros, eu fico um pouco mais com o goleiro do Figueirense. Entendo que talvez o Lucas Frigeri esteja num momento melhor também. É um goleiro talvez até um pouco acima do Sidão em alguns momentos. Mas o Sidão vinha numa crescente até a lesão. É um goleiro que tinha passado bastante segurança no gol do Figueirense. E que é um goleiro mais experiente. Eu acho que não tem como discutir isso. Um goleiro com rodagem em times grandes do Brasil, que algumas passagens não muito boas, mas com essa rodagem, com essa experiência, e que pode fazer a diferença dentro de um clássico, que mesmo sem torcida, vai ser um jogo com nervos, né? Um jogo em que os jogadores vão balançar e um goleiro experiente pode fazer a diferença. Isso eu fico com o Sidão aí. Luan Silva, o que você acha? Então, na minha opinião, essa é a posição onde temos mais equilíbrio, né? Equilíbrio acima, assim, né? Outras posições que nós vamos comentar depois está equilibrado, mas eu acredito que pro gosto da torcida está um pouco abaixo, né? Ao meu ver, realmente, o Sidão é um goleiro mais experiente, vem fazendo boas partidas, né? Um goleiro pro tamanho do Figueirense, é um goleiro bom, assim como eu particularmente gosto do Lucas Frigeri. Nosso amigo Jenga do Santinho não vai concordar muito bem, mas eu gosto do Lucas Frigeri. Acredito por estar numa sequência. O Lucas, apesar de ter falhado contra o Sampaio Corrêa, na Série B ele vem se destacando. Eu vou dar uma puxadinha pro nosso lado e eu vou de Lucas Frigeri também. Você, Lucas? Pensando globalmente, acho que o Sidão tem um pouco mais de vantagem, tem um pouco mais de experiência, enfim, estava até num momento razoável antes de se machucar. Apesar de eu achar o Frigeri um bom goleiro, né?
apesar daquela falha contra o Sampaio Corrêa, mas eu acho que ele é um bom goleiro para uma Série B para o Avaí. Ainda assim, eu acho que o Sidão leva uma pequena vantagem. Só ressaltando que se o Sidão não jogar, né, o que pode acontecer, voltando de lesão aí, e o Rodolfo acabar jogando, eu acho que a vantagem fica no goleiro do Avaí, né, só para deixar esse ponto. Eu ia comentar exatamente isso, Henrique. Esse aqui é uma escalação que o Globo Esporte lançou, mas a gente pode analisar que o Sidão vem de lesão, a gente não sabe realmente como é que está a condição física dele. Caso ele não esteja apto, joga aí o Rodolfo Castro, aí realmente o Frigéri está acima do Rodolfo. Agora, ô Victor, tá 100%, você acha que tá 100% recuperado o Lucas do jogo do Sampaio Corrêa? Tá sim. Quanto o jogo contra o Cruzeiro, e aquilo lá já passou, já foi. Acontece, realmente acontece. Pô, tu é goleiro também, tu sabe. Às vezes, quando o time não ajuda, pode ser o melhor goleiro do mundo que vai dar uma desanimada, é normal. O Janga até comentou comigo, a gente conversou pelo Twitter falando sobre o Lucas Frigéri. Ele até falou, mas o time começa com um bom goleiro. Eu não acho que ele é um mau goleiro. Claro que se tivesse ali o Vanderlei não, fugiu o nome do goleiro do Vladimir. Santos que jogou no Avaí. O Vladimir, obrigado. Vladimir. Se tivesse um Vladimir, claro, o Vladimir, com toda passagens que ele teve no Douglas, futebol, Renan. por tudo. Fosse uns caras desses, tudo bem, mas vamos pensar no cara, no Frigéri, por tudo que já fez pela gente e o que tá fazendo, eu acho que assim, acontece, cara. Às vezes desanima, realmente desanima. Às vezes tem jogo que não dá certo, tem jogo que dá tudo certo. Então a gente já teve experiências aqui que quando naqueles rodízios malucos do Geninho, quando foi o Frigéli, ele pegou os pênaltis ali e classificou a gente para final. Então acho que ele tá sim, já passou já o jogo com o Sampaio Corrêa tem já que apagar, já foi. Contra o Cruzeiro ele pegou sim algumas bolas ali que nos ajudaram a sair com a vitória. Então agora é cabeça, foco sempre à frente, foca no Figueirense e vencer o clássico. Vocês não acham que é aí digamos que a pior fase dos goleiros? Fase, eu quero dizer assim, a gente olhando para trás dos goleiros nos últimos aí, talvez os últimos 10 goleiros de Avaí e Figueirense, nada contra o Frigéris e o Sidão, tá? Mas fazendo uma comparação, sendo polêmico mesmo. Não é os piores goleiros que a gente tem nos últimos tempos? Se tu for pegar o lado de Figueirense aí, com Thiago Volpe, Muralha, Gatito, Wilson, aí Edson Basso, vai indo pra trás, né? Eu acho que sim, o Sidão, por mais que seja um jogador com carreira, com rodagem. Você pode discutir o Muralha aí, que não fez muita coisa fora do Figueirense, mas dentro do Figueirense fez muita coisa. Então acho que não dá pra dizer sim que o Figueirense vive o pior momento de goleiro. E não é só essa posição que o Figueirense vive o pior momento, né? Mas Mas eu enfim, trago acho que esse é ano. pior. Do Avaí eu concordo também. Do Avaí Pior é do a que o mesma coisa. Denis? Vocês colocam ele numa prateleira abaixo do Denis, do Pra Ricardo? mim ele é pior assim? que o Denis. Pra Também mim ele é acho. pior que o Denis, mas eu vou trazer um cara aqui que é muito pior que o Sidão. A gente jogou praticamente meia Série B com um salvo no gol em 2017. Tem um que a gente não lembra também, né? O Pros Pegorari ouvintes é bom também não lembrar. foi bem no Figueirense ano passado, né? Também foi bem. Pegorari é bom, foi bem. Fala, Victor. E ali, aproveitando a deixa, né, que o Henrique falou que do Figueirense um dos piores, né? No Avaí é a mesma coisa, tipo, né? Respeitamos o Lucas Frigéri, pô. Sei o quanto é ruim falhar e ficar aquela pressão pro próximo jogo, mas também é assim, às vezes a gente se fala muito, o goleiro é mau, errou, não sei o quê, mas pô, pensa na jogada toda que teve. Pensa no que aconteceu, olha o time como é que tá, né? A falha Enfim. só cai em cima do goleiro, né, Victor? O pessoal não para e dá uma avaliada, né? Mas é normal, nossa posição é bem injusta. Mas assim, entre Avaí e todos os goleiros que o Avaí teve, eu vejo que atualmente o Avaí deu uma pecada no gol, por Lucas Frigeres e Gladson. Tanto que teve um jogo do Avaí que o Kozlinski não pôde jogar, e aí era um outro goleiro, que eu já nem me lembro o nome, Tem coisa que é bom não chamava lembrar, de né? Gordo. O Rubinho. Eu lembro que O Aranha Rubinho, estava isso, lesionado, o Kozlinski Aranha, era isso, reserva era isso. e...
O Kozlinski machucou, tomou amarelo e não pôde jogar. O Aranha tava machucado. E aí foi o Rubinho pro último jogo. A Avaí não podia perder. Era contra a Ponte Preta. Nossa, cara. Teve uma bola que ele foi pegar. Ele não conseguiu encaixar. A sorte dele que tava com as pernas fechadas. Nossa, o Avaí já começou a decair ali. Então acho que sim, o Avaí precisa. Aí eu concordo com o Janga. Dá uma olhadinha ali pra trás ali que tá precisando. É algo a se analisar, tá? E aí eu acho que para os próximos programas, para a gente debater um pouco mais, como alguns departamentos e o goleiro tem um departamento específico, né? Existe um treinador de goleiros específico para essa função, né? Não existe um treinador de lateral esquerdo, né? Então, até deveria, né? Deveria ter. Deveria ter. O Capa ia ser o primeiro aluno. Mas nesse sentido, para a gente analisar também se não é questão de departamento, né? Que vai complicando isso. Gostei desse assunto, vamos, até anotei aqui para o próximo programa. Vamos para as laterais. A gente tem no lado direito, né, dos dois times ali, Lucas Carvalho pelo Figueirense e o Felipe Santos. Ô Victor, o Felipe Santos sentiu, lesão? Talvez não jogue? Então, no treino hoje, porque eu até postei no Twitter do Clássico em Debate que os dois vão com mistérios, né? Até ia comentar ali que o goleiro do Figueirense, o Sidão, ele treinou. E o Figueirense postou também, depois que eu falei ali que o Figueirense não tinha postado nada, o Figueirense foi postar depois que houve treino e postou algumas fotos do treino. O Avaí também fez a mesma coisa, só postou fotos do treino. E um jogador de cada clube deu uma entrevista, Pedro Castro de um lado, Alemão pelo outro. E o Felipe, ele meio que sentiu um desconforto no treino. A princípio, ia ser analisado, vai para o jogo. E o nosso zagueiro também com o mesmo problema. Desconforto numa lesão, um mau jeito que ele deu no pescoço, também ia ser analisado, avaliado, né? Para poder jogar amanhã. E aí, entre os dois, pessoal, Lucas Carvalho e Felipe Santos, levando em consideração que ele jogue, né? Eu já dou de antemão que o Lucas Carvalho talvez seja um dos piores laterais direitos da história do Figueirense, com todo o respeito ao atleta, mas complicado, muito complicado. Henrique Moresco. Acho que a saída do Lucas, apesar do outro Lucas, né, digamos assim, o Lucas mesmo, sem sobrenome, que a gente sabe muito bem Lucas é ótimo. Mas enfim, a saída dele por aposentadoria precoce, enfim, toda aquela situação que aconteceu com ele, deixou o Figueirense desfalcado na lateral direita, até a possibilidade de vir o Bruno aí, ninguém sabe se vem ou não, mas o Figueirense tá jogando com um lateral que parece que é temporário, e tomara que seja, porque o Lucas Carvalho ele até ataca mais ou menos bem, mas ele não marca com aquela qualidade, e é um jogador muito limitado, e que acho que hoje, num 1x1 aí com o Felipe Santos, fico com o jogador do Avaí, e na minha contagem fica empatado por enquanto 1x1, um jogador do Figueirense e um jogador do Avaí na equipe. Fala, Luan. Eu acredito, até para dar uma moral também, eu vou no Felipe também. Felipe, que é sobrinho do Rivaldo, né? Ele fez algumas partidas, ao meu ver, até que seguras, assim, não foi excepcional, mas também não foi comprometedor. Eu vou no Felipe também. Aí se o jogador chega numa idade, ô Lucas, e fala assim, né? O melhor do jogador porque ele é sobrinho do Rivaldo, entendeu? Vai, Lucas, fala. Só por essa característica já passou o Lucas Carvalho. Mas realmente, como você comentou, realmente foi um dos piores laterais que eu vi nos últimos anos, né? Pelo menos nos últimos anos, o Figueirense marca de uma forma um posicionamento muito ruim, enfim, e no ataque pouco adiciona, né? Então acho que realmente eu acredito que o lateral do Avaí, por mais que eu tenha visto pouco dele até agora, ele jogou realmente poucas partidas, né? Não tem como votar no Lucas Carvalho, né? Como no Lucas Carvalho nessa. Para você, Victor, a gente já sabe até o resultado, mas só pra gente todo mundo falar. É lógico que eu vou votar no do Avaí. Vai ser difícil eu escolher um do Figueirense. O clubismo bate, não seja nego. clubista, olha. Seja profissional, que coisa. Fala. Guarda o clubismo pro palpite, hein?
Não consigo, cara. No palpite vai ser Avaí, cara. Eu não digo o resultado, mas é Avaí na cabeça. Mas o Felipe, ele já vinha pedindo espaço, né? Já nos treinos, vinha treinando bem. Tava sempre pronto e quando entrou mostrou o porquê veio. Então tá merecendo sim o espaço. Eu acho que Yuri, até por conta da lesão, vai ter que correr um pouco mais para poder conseguir a vaga. E eu acho que não tem que jogar pelo nome ou porque já fez no Avaí, então ele tem que correr atrás. E sim, é o Felipe e melhor do que o lateral do Figueirense, que até os próprios alvinegros o criticam muito. Porque acontece a mesma coisa do outro lado. Você quer ver? Vamos para outra lateral. Capa e Sanches. Começo até com você, meu amigo Victor Machado, só pra gente ver o que acontece. Então, o Capo é um caso sério, né? Ele joga com vontade, assim, eu vejo que não falta a vontade nele, tanto que teve um jogo com raça ali, foi ele. É o único que, pelo menos, estava tentando alguma coisa. Mas eu avalio muito que o lateral ele tem que ser completo. Ele tem que saber defender, saber atacar e principalmente saber cruzar. Teve 2 bolas contra o Cruzeiro que me irritaram, eu até deu vontade de desligar a TV. Porque, assim, ó, ele tem um costume de ir a fundo e aí vem um defensor na frente dele, ao invés dele não, um cortezinho, simples corte, o defensor vai passar direto. Ele chuta no cara. Parece que ele já combina, cara, eu vou chutar em ti. Então, nessa eu vou ficar com o lateral do Figueirense, pelo fato de conseguir ir a fundo e fazer o cruzamento pra rapaziada na área. Fala, Lucas. Então, briga boa, né? Num sentido diferente do gol. Bom, eu vejo muita crítica dos havaianos em relação ao Capa. Eu tenho uma imagem dele relativamente positiva, porque em 2016 eu trabalhei em alguns jogos do Avaí, naquela Série B, e ele foi relativamente bem. Ele tinha acabado de chegar do Guarani da Palhoça, mas depois ele rodou e está aí de volta sem convencer. O Sanches, né, não é um lateral que brilha os olhos de ninguém no Figueirense, mas ele tem melhorado nos últimos 5 jogos, assim. Até ele fez um cruzamento, estava impedido, mas fez o cruzamento para o gol do Diego Gonçalves. E pelo poucos jogos que eu tenho visto do Avaí esse ano, né, e a melhoria do Sanches e um pouquinho do clubismo, 10-9 aí no assalto para o Sanches. O Sanches realmente acho que fica na frente nessa disputa aí. É um jogador um pouco mais técnico, até diria. É difícil falar com um cara técnico olhando para o desempenho que esses dois têm demonstrado em campo, mas mais que o Capa, né? Consegue às vezes enraizar um drible, até um chapéu, uma hora ou outra ele tem feito. Então, eu acho que o Sanches é mais jogador nessa posição mesmo e pode até contribuir mais com o time do que o Capa tem conseguido fazer pelo Avaí. Vou falar uma frase agora para ficar na cabeça de vocês uma semana. Vai, Luan. Eu já tava esperando isso aí. Entre o Capa e o Sanches, pode ser eu assim? Não? Brincadeira. Olha. Bota a camisa. Não dá ideia. Não dá ideia. Eu já sou canhoto. Vou aprender a cruzar. O Capa, ele surgiu no Avaí muito bem em 2016, por ser aquela válvula de escape do Avaí, o jogador que dava intensidade, o jogador que ia pro ataque, só que desde então ele acaba não aprimorando, né, a questão do cruzamento, isso que irrita bastante a torcida. O apoio por dentro, ele tá mais ou menos assim, tá bem mais ou menos, mas por muitas vezes é o jogador que aparece bastante pro jogo, chama o jogo, isso é interessante, só que ele erra bastante também, então erra muito mais que acerta, então isso que acaba irritando a torcida. Vamos eleger por unanimidade, então, o Sanches nessa comparação. Deixa eu fazer um adendo. Claro, o Sanches ali nessa posição não tem nem muito o que discutir. Agora a gente vai ter um jogo que vai ter Lucas Carvalho frente a frente com Capa. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa... E com o Geninho berrando na lateral, imagina, no ouvido dele. Dá pro Geninho... que o jogo seja só do outro lado, né, cara? Dá pro Geninho e o Elano conversarem e vamos tirar os dois. Geninho deixa com 10. Gritando, tira a bunda de trás. Isso. Corre. Nossa senhora.
Que espetáculo. Eu vou fazer o seguinte com a zaga, tá? Os dois jogadores das zagas, tá? A zaga, os dois ali, para a gente entender qual seria a mais forte dos dois com essa dupla que está em campo, tá? Que é bem pontual do que jogador por jogador nesse sentido. No Figueirense a gente trabalha aí com Pereira e Alemão. Essa zaga não muda, essa zaga vai ser essa, não tem nada que possa tirar um dos dois. No caso do Avaí, confirmado o Ayrton e aí o Rafael Pereira. Que aí pode ser uma dúvida, né, Victor? Rafael Pereira se vai jogar ou não, né? Sim, a princípio o Rafael Pereira hoje ele só foi. Alguns jogadores. Os jogadores que começaram jogando foram para academia. Ele foi aí meio que avaliado porque ele ainda estava sentindo um desconforto no pescoço devido a um encontrão que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro. Mas acredito que vá sim pro jogo. Geralmente, um mau jeito que dá no pescoço não é normal, é um torcicolo da vida. Então acredito que ele vá jogar e é muito melhor do que jogar o Ayrton e outro cara. Então eu prefiro que jogue ele no lugar do Ayrton, se for para trocar ali, querer alguém que seja um pouco mais forte e que dê uma chegada. Eu torceria para o Koundé começar jogando, mas a gente conhece o Geninho, então essa zaga mesmo vai ser Rafael Pereira e Ayrton. Aí já pode começar o teu comentário. Qual zaga dos dois é mais forte? A zaga do Avaí, eu acredito que tá se encontrando, então eu acredito assim, ó, vou tentar botar em um é melhor do que o Ayrton, por pelo menos ter um pouco mais de vontade e chega nos caras, chega na bola, mas eu vejo o Rafael Pereira melhor do que os dois do Figueirense. Um cara que sabe chegar na bola, sabe te desarmar, se antecipa bem, já diferente que eu vejo dos dois do Figueirense. Então, acho que dá uma empatada na zaga, assim. Acho que não dá meio para dizer quem que. Uma hora um consegue tirar uma bola, não jogam assim tão apavorados, né? O Ayrton, acho que falta um pouquinho mais de tempo de bola ainda para ele. Fala, Lucas. Acho- Pode falar, pode falar. O Lucas bem depois, logo em seguida o Henrique. Bom, tendo que votar na zaga, né, na dupla, eu votaria, acho que por desempenho recente, até por terem jogado mais partidas, o Alemão e o Pereira têm sido, e o sistema defensivo, um dos poucos pontos mais positivos, vamos usar assim essa palavra, nessa Série B, né, fraca do Figueirense. Eu acho que o Alemão é um zagueiro que realmente tem se firmado bem no Figueirense, né, ele tem liderança, ele é bom no jogo aéreo, até arrisca lá na frente, faz alguns gols. O Pereira tem seus problemas, né, meio dispersivo, às vezes brinca um pouco na saída, tem suas valências também, é rápido, né, enfim. E eu acho que pelo que tem desempenhado, eles hoje estão um pouquinho à frente da zaga do Avaí. Se eu fosse escolher um de cada, eu botaria Alemão e Rafael Pereira, mas tendo que escolher a zaga, seria do Figueirense. Eu acho que eu faria mais ou menos muito parecido com o que o meu amigo Lucas comentou. Faria aí um Rafael Pereira alemão. Acho que o Figueirense sentiu muito, mas muito mesmo a saída dele no último jogo do alemão. O Figueirense sem alemão na zaga fica mais inseguro, arrisco, parece, para sair jogando, sem uma liderança ali também. O Pereira, na minha opinião, é um dos jogadores mais discutíveis desse time, apesar de que a dupla de zaga, como o Lucas falou, tem sido um ponto interessante no Figueirense. Para mim, o Vitor Oliveira, por exemplo, que no último jogo já é mais jogador que ele, pode pedir passagem para ser o titular. Não vai acontecer isso, né? O Elano deve manter a zaga Pereira alemão, mas eu escolheria aí, para mim, o alemão o melhor zagueiro dos quatro que a gente está em questão, pelo que tem demonstrado recentemente, pela liderança que tem pelo clube. Eu colocaria Rafael Pereira alemão como a nossa zaga aqui no cara a cara. Luan. Eu vou de Rafael Pereira e Alemão também. O Alemão, para mim, é um dos melhores jogadores do Figueirense que eu mais gosto, do desempenho. E o Rafael Pereira, para mim, é o melhor zagueiro do Avaí. Então, ao meu ver, seriam as melhores opções. O Rafael Pereira e o Ayrton fizeram uma boa partida contra o Cruzeiro, ao meu ver. Em compensação, foi a dupla de zaga da goleada para o Sampaio Corrêa. Então, a prova de fogo,
aos dois atletas. O Rafael, um jogador mais experiente. O Ayrton, ao meu ver, fez um bom primeiro clássico, jogando com 3 zagueiros, o clássico desse ano. Fez um bom clássico lá em 2018, né? Ele já tem algumas experiências. Na partida de ida no Scarpelli também, com 3 zagueiros, ele fez uma boa partida. Em compensação, naquele mesmo ano 2018, ele já não foi tão bem no jogo da ressacada, né? Eu particularmente gostaria de ver o Rafael Pereira com uma outra dupla de zaga ali, mas é o que temos, né? Voto também em Rafael Pereira e o Alemão. E no 1 contra 1, assim como vocês já foram falando, eu acredito que a dupla de zaga do Figueirense tem um pouco mais de vantagem, se tivesse que fechar pelo time, né? Mas eu acredito que o Rafael e o Alemão seriam as minhas opções. Eu também vou nesse mesmo caminho. Se fosse os dois juntos, como eu comentei, Pereira e Alemão, em termos de unidade, eles me parecem ter mais entrosamento. Pereira sempre joga melhor quando está ao lado do Alemão. Quando sai o Alemão, Pereira se perde, não sabe mais o que está fazendo em campo. Mas com o Alemão auxiliando, dá certo. Do lado do Avaí, como bem falou, eles foram do céu ao inferno, né? Tomaram 5 gols num jogo e conseguiram sair aí sem tomar gol do outro. Agora é ver como está realmente a questão físico, saúde ali do Rafael Pereira, na questão do pescoço, se é só como falou o Victor, uma lesão muscular leve, até o horário do jogo, toma um remedinho com tempo para não pegar doping e vai ficar zerado. E aí nesse sentido, Rafael Pereira e Alemão seria uma zaga ideal dos dois ali. Agora, se não jogar o Rafael Pereira por algum motivo, a zaga do Avaí cai bastante, porque teria que entrar o Koundé, acredito. E aí, Ayrton e Koundé na zaga seria complicado para o Avaí. Vamos para o meio campo. O meio campo é o seguinte: de um lado, acredito que os dois, isso é público notório, que os dois times vão jogar com 2 volantes. Não acredito que ninguém vai fazer nada muito diferente disso. Não sei se alguém tem alguma outra ideia de entrada, mas eu acredito que realmente os dois times vão jogar com 2 volantes de contenção. Temos de um lado Ralf Jean Martin, e do outro o Giovanni e Matheus Neres. Giovanni e Matheus Neres vão fazer a estreia deles como conjunto no Figueirense, mas eles têm uma vasta número de jogos pelo Inter de Limeira, então algo a se analisar. Do outro lado, o ex-jogador do Figueirense aí tem uma lei do ex aí, que é o Jean Martin, também é legal, aí todo mundo acaba comentando sobre isso, com a super experiente, talvez o mais experiente dos dois elencos, o Ralf, né? Jogador mais consagrado dos dois elencos. Nessa dupla do jovem contra o mais com mais experiente. Então, são duas linhas de volantes bem interessantes para a gente analisar. Vamos fazer igual a zaga. Vamos ver a unidade e o mano a mano ali. O que seria o ideal nesse meio campo, né? Começar esse meio campo desse cara a cara do clássico Victor Machado. Não, eu vejo o meio-campo do Avaí com Jean Martin. Jean Martin, ele tem que ser titular sempre. O cara muito melhor. Eu acho que, querendo ou não, mesmo sendo novo e ainda mais que veio do Figueirense, o Avaí naquela confusão toda, ele tá mostrando serviço. Eu vejo que é um volante clássico, né? Ele até joga com esteira preta, camiseta para dentro do calção. É difícil tu encontrar um jogador assim. E Ralf, não tem nem o que falar, né? Por tudo que já jogou, por tudo que já ganhou. Mas futebol é uma caixinha de surpresa, né? Futebol é jogado, não é só falar, não adianta ter tudo isso e no dia não jogar nada. Mas os dois que vão jogar, mesmo falasse, é, já jogaram juntos, então se voltarem a jogar agora no clássico, então acredito que vão um bom jogo, mostrar serviço também, já que estão num clube novo, então não é o ex-clube, né? Mas mostrar para o técnico que eles querem ser titular, que eles podem jogar. Mas entre esses 4 eu prefiro os dois do Avaí. Lucas Fagundes. Eu acho
complicado. Giovani e Matheus Neres, não sei se chegaram a jogar juntos pelo Figueirense. Um jogo completo, né? O jogo Então completo é o seria primeiro. né? Basicamente o primeiro jogo deles. Eu gostei do Giovani nos primeiros jogos, né? Depois ele jogou mal contra o Fluminense e não jogou bem também contra o Guarani agora, mas ainda é positivo o saldo. Matheus Neres é aquele volante mais simples ali, mas tem força. Eu acho que dentro do elenco ali é o que tem de melhor, essa dupla por enquanto, hoje. Mas eu acho que a do Avaí, Ralf e Jean, tem jogado mais, apesar do Ralf não estar assim enchendo os olhos de ninguém, perto da expectativa do camisa 5, campeão mundial que se desenhou, né? Ele não está cumprindo, né? O Jean Martin realmente tem vindo bem no Avaí. Acho que pela quantidade de jogos ali, enfim, eu acho que a do Avaí um pouquinho à frente. Se eu fosse fazer uma dupla melhor dos 4 jogadores, eu colocaria Giovani e Jean Martin, né? Mas pensando no voto conjunto, a do Avaí. Luan Silva. Eu fecho com a dupla do Avaí também. Eu acredito que a experiência e a juventude ali, principalmente nessa partida contra o Cruzeiro, eu acredito que funcionam bem. Eu gosto muito do Jean Martin, eu acho que ele é aquele jogador que ele morde, que ele faz a falta, que ele tá sempre ali beliscando o adversário. Eu acho que isso é importante, principalmente numa Série B. Assim como uma vez já teve, não querendo, por favor, comparar os atletas, porque senão o pessoal vai querer de próximo de mim, mas lembra um pouco o Judson, assim, aquela questão de estar sempre mordendo, sempre na bola, sempre... Quando tu falou isso aí, Luan, desculpa te intrometer, mas tu falou isso aí, logo veio a lembrança do Judson. Realmente, mas, ele faz muito isso. por favor, não quero comparar, porque senão o pessoal, né, o Judson, pra mim, foi um dos melhores camisas 5 que passaram no Havaí na década, né? Um dos É melhores o atletas que motorzinho, passaram né? por aqui. Né, não querendo comparar, por favor, né, para não botar também essa responsabilidade no Jean, mas eu acredito que ele tem a melhorar também, mas é o primeiro ano dele, bem dizer, como profissional, então tem muito a crescer. Eu voto na dupla do Havaí. Henrique. Eu acho que nessa duelo de duplas aí, difícil escolher uma dupla. O dupla do Havaí tem o peso do Ralf e o Jean entrando bem, como os colegas disseram. O dupla do Figueirense tem a possibilidade de um entrosamento, a gente tem que esperar para ver como é que eles vão jogar com a camisa do Figueirense juntos, né? Acho que Inter de Limeira à parte, né? Outro tamanho de time, outro tamanho de clássico. Mas eu gosto muito do Giovani pelo que ele tem desempenhado. O Lucas disse bem que ele caiu de produção em alguns jogos, mas ainda acho que é o melhor jogador do meio-campo que está escalado para o jogo do Figueirense hoje é o Giovani. E eu apostaria numa dupla aí com talvez a minha escolha, né? Pensando, sendo um pouco saudosista com o Ralf, colocaria Giovani e Ralf como a minha dupla, mas Giovani e Jean Martin também tá bem escolhido, né? É isso aí. Uma boa disputa. Eu fiquei olhando aqui, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando em todas as possibilidades. Mas Giovanni e Jean no atual momento, mas se a gente pensar por experiência, talvez Giovanni e Ralf, né? Os dois realmente são boas possibilidades. Acho que dá um bom empate interessante nesse meio campo, mas no conjunto atual, como eu não tenho referência de Giovani e Matheus Neres jogando junto no Figueirense, fico nesse caso com Ralf e Jean pela referência de já ver os dois jogando junto e se entendendo bem nessa proteção da zaga, os dois volantes. Aí agora a gente vai ter que convencionar porque os dois times talvez joguem de maneira diferente. Então vamos lá, primeiro vamos entender isso, né? Será que no Havaí, o posicionamento do Havaí que é colocado para a mídia como posicionamento, jogam depois dessa linha de dois volantes 3 jogadores, Rildo, Renatinho e Pedro Castro, e depois apenas um atacante lá na frente, né? Então, e no lado do Figueirense a gente tem Marquinhos, o Everton Caldino, e aí 2 na frente, o Diego Gonçalves e o Keké. Eu vou propor para os colegas para a gente fechar o conjunto e ver dessas dois tipos de posicionamento qual que é mais efetivo nesse momento. A gente tem aí do lado
do Avaí, o Pedro voltando a jogar bem, né? Voltando a jogar bem. Ele é um jogador que eu digo que é um pouco pontual, historicamente, dentro do Avaí. Ele tem períodos de baixa e períodos onde ele faz gols e nesse elenco do Avaí hoje, talvez seja o jogador mais efetivo, que está mais aparecendo para a torcida. Tal. O Renatinho vai fazer sua estreia, né? É um jogador que vai estrear, então vamos ver o que pode apresentar. O Rildo, eu garanto que metade da torcida gosta, a outra metade jogou contra o Cruzeiro. Renatinho, obrigado, Luan. É que, como eu falei para vocês, eu estava num final de semana completamente off do mundo, então não vi o. Depois já comentem se o Renatinho jogou bem contra o Cruzeiro. Mas em clássico ele vai fazer a estreia dele na ressacada. O Rildo é odiado por uma parte da torcida, a outra parte da torcida até tem uma simpatia. Vamos ver como ele pode se posicionar. E o Gaston Rodrigues é o jogador que o Victor mais gosta, né? Pediu o Gaston. O Gaston entrou logo em seguida, fez um gol. Só faltou ele botar uma camiseta escrito "Eu falei" e correr na beira-mar. Ele quase fez isso. E o Gaston é lá o 9 do Avaí. Do lado do Figueirense tem um Marquinho muito contestado. Talvez o mais contestado desses 8 jogadores aí nos últimos momentos. O Everton Galdino, que apareceu bem em alguns jogos e outros jogos bastante apagado. O que é um velocista, né, que pode aparecer na frente do goleiro a qualquer momento, mas também tem algumas dificuldades. E o Diego Gonçalves, que também vem caindo de rendimento, já também apresentou muito mais. Então, esse é o cenário desses 8 jogadores, dessas 4 posições, e eu começo com o comentário do Victor Machado. Só não corri com a camisa porque não podia ainda correr quando ele fez o gol. Não Tá podia bom. estar só de bicicleta que podia passar pela beira-mar. Só que eu não ia sair do Campeche até lá pra fazer isso. Enfim, brincadeiras à parte, eu acho que assim, ó, o Avaí ele tá nessa parte da frente, tá encaixando. Pedro Castro vem a cada jogo evoluindo e evoluindo bem. Gaston Rodrigues busca jogo, é isso que eu gosto nele, ele é raçudo, ele tanto que no jogo contra o Cruzeiro ele chegou até a beira do campo, meio que discutiu com o Geninho, dizendo uma posição onde ele queria ficar e tal, e o Geninho mandou ele ficar então onde ele queria. Rildo vem mostrando um bom futebol, até teve alguns problemas ali com a torcida, um pouquinho antes da pandemia fez um gol e mandou a torcida ficar quieta, depois ele disse que na realidade não foi isso que ele quis fazer, ele quis só dizer silêncio para as críticas, mas todo mundo entendeu para quem que ele quis mandar. Mas ele vem melhorando, eu acho que o, o Avaí tá um pouquinho à frente nesse ponto da galera ali mais na frente. O Figueirense eu vejo uma evolução também, tanto que o jogo contra o Guarani eu tava ali, né, dando uma secada básica, não deu certo. Mas eu vi um Figueirense no segundo tempo, o pessoal da frente ali gostar do jogo, jogar com vontade, assim, sabe? Eu acho que para quem torce pro Figueirense, até acompanhei, o Gustavo falava muito no Twitter, pô, tô vendo o Figueirense querer. O Figueirense foi lá e fez um gol. Depois ele falou, com o jeito que tá jogando, dá pro Figueirense empatar até virar. Mas não deu para virar, ainda bem, né? Mas o empate ficou de bom tamanho pro jogo, pro primeiro tempo que foi. Então acredito que nesse ponto, assim, eu vejo que o Avaí tá um pouquinho na frente com os jogadores ali, estão um pouco mais em ascensão, assim, estão melhorando. Rildo, né, volto no Rildo, ele tá mostrando o porquê veio, aquele jogador, o porquê que foi contratado. Gaston Rodrigues mostrando também, continuando, né, o cara matador. O Renatinho até já tinha dito um pouco ali no início, ali, como ele jogou com o Cruzeiro, ele jogou bem. Ele só precisa realmente um pouco mais de tempo com a galera para saber onde cada um joga, mas já pegou bola, já bateu falta, é, tá querendo. Então acho que jogador que chega e começa a jogar e mostra que tá querendo, isso para mim já é um ponto positivo. Então, que fica meio difícil analisar assim, né? Tipo, quem é quem, mas como sempre eu vou ficar com o lado do Avaí, vejo um pouco o Avaí um pouco mesmo com algumas coisas que não deram certo, mas vejo o Avaí
melhorando e querendo ou não, com o ataque ali, a parte da frente, um pouco melhor que a do Figueirense. Acho que Vai, falando um isso. pouquinho de Figueirense nessa parte da frente, né? Primeiro que eu não acredito numa escalação com Everton, Marquinhos, Diego Gonçalves e Keke. Eu acho que pode estar entrando o Dudu no lugar do Everton, Dudu que estreou recentemente com o Figueirense, fazendo gol, o torcedor lembra, jogando muita bola. Aí no último jogo deu uma queda, mas ainda foi um jogador importante, decisivo ali no lance do gol, então acho que deve ser titular. Marquinho, infelizmente, deve jogar, né, para a torcida do Figueirense, jogador que não vem fazendo aquilo, tudo que foi esperado nesse do ano, e cada vez mais se espera menos, e ele continua quebrando as expectativas. E no sentido ofensivo, ali, o Diego Gonçalves voltou a encontrar o caminho do gol, que é muito importante para ele, tomara que ele volte a encontrar o caminho do bom futebol também. O que é, não é nenhum primor técnico, mas muita raça, vontade, velocidade, acho que é um jogador interessante também. Pelo lado do Avaí não vou me arriscar muito aqui, mas eu acho que dá para destacar aí o Rildo, né, o Pedro Castro, que vem mostrando já alguma coisa, e eu colocaria, né, fazendo cara a cara, um time com Pedro Castro, Rildo, Diego Gonçalves e o Dudu. Talvez o que quer, se for jogar, né, ou se o Dudu não for jogar. Lucas Fagundes. Pensando aqui nesses 4 jogadores especificamente, até pela carreira e pelo que tem demonstrado ultimamente, os 4 do Avaí poderiam ser escolhidos. Claro que se eu fosse fazer uma escolha aqui de 1 para 1, eu faria uma mescla, né? Mas nem esses 4 do Figueirense, nem esses 4 do Avaí estão seguidamente jogando, né? Então é mais para a gente fazer um exercício. Mas assim, o Pedro Castro tem vindo bem, o Rildo tem melhorado e o Gastão Rodrigues, apesar de não ser um primor, assim, tem feito os gols, enfim, tem ajudado o Avaí. O Figueirense não tem encontrado ali esses 4 jogadores, né? O Marquinhos tem tido muita oportunidade, mas não tem convencido, né? Acho que fez pouquíssimos jogos razoáveis esse ano, tem vindo muito abaixo. O Galdino, quando entra, até acho que adiciona em muitas oportunidades, mas não tem muita sequência, me parece ter alguma limitação física. Diego Gonçalves quer muito de rendimento e o que quer é só vontade e correria, né? E as opções que se tem no Figueirense não mudam muita coisa. Né? É meio complicado de falar, mas acho que tanto esses 4 que estão aqui, tanto as alternativas que se tem do meio para frente do Avaí, essa vantagem é pro lado da ressacada, mas mesmo assim a gente vai ganhar lá. Victor, quer complementar o teu comentário, Victor? Isso, é que um dos caras que entrou no jogo com o Cruzeiro e aí depois saiu o gol, tem que destacar que ele entrou bem. Então é mais um que vai pedir espaço. E Victor, também Victor, Diga. repete o nome do jogador, porque bem na hora cortou. Tá. Eu falo do Getúlio. Ok. Quando ele entrou pro Cruzeiro ali, ele entrou bem, deu passe a jogada, né? Deu passe pro Pedro Castro fazer o gol. E outro também que tá liberado do DM, pode jogar, pintar o Romo. Também, antes de se machucar, tava entrando bem. Então acho que o Avaí já começa a ter já algumas peças, já começa a dar uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça boa pro técnico. E nós vamos vencer o clássico. Luan. Então, falando um pouquinho aqui do Figueirense, né? Das partidas que eu vi, o Keké pareceu aquele atleta que ele cumpre, ele aquele famoso não compromete, né? Ele briga bastante, corre e tal, não é aquele primor técnico, é um jogador que dá uma certa intensidade ao time. O Diego Gonçalves, das partidas mais do começo do ano que eu acompanhei, foi o jogador que mais me chamou a atenção. Eu lembro que o pessoal até fazia uma brincadeira com ele, com um certo atleta do Flamengo, né? Não vou falar o nome aqui para não... eu gostei bastante dele, mas como vocês falaram, caiu de produção, né? O Everton Galdino ali sempre chama bastante o jogo, dá uma certa... Tenta também bastante jogadas ali, mas acaba errando um pouco também. O Marquinhos, dos jogos que eu vi, foi o que esteve mais abaixo, né? O atleta que precisa da bola no pé ali para poder criar alguma coisa.
Falando do Avaí, o Pedro Castro, para mim, talvez seja o atleta que está no melhor momento dos dois times, né? O Pedro vem fazendo gols, vem sendo importante. Talvez seja o seu melhor momento no Avaí. Eu gosto bastante dele, como já comentei das outras vezes, assim como o Rildo. A partir do momento na partida ali contra o Confiança, ele fez o gol, voltou bem, briga bastante, tem qualidade técnica, eu acho que ele pode nos ajudar bastante. O Gaston Rodrigues, eu particularmente gosto muito do futebol dele, né? Até meus colegas de trabalho falam, pô, vai contratar o Soares e não avisaram, né? Eu gosto, é um atleta que briga, um atleta que tem um pouco de qualidade técnica, para mim é um atleta com a cara do Avaí, assim, aquele gol sofrido, canela, do jeito que dá, ele vai e tenta, né? Na partida contra o Cruzeiro não teve muitas oportunidades, mas brigou bastante, segurou o zagueiro, fez o pivô, então eu acho um atleta muito interessante para o Avaí. O Renatinho jogou muito pouco contra o Cruzeiro, não consegui avaliá-lo muito bem. Fazendo o meio-campo ali deles, eu iria com o Pedro Castro no meio-campo, o Rildo e o Diego Gonçalves na frente, o Gaston Rodrigues. Esse seria o quarteto ofensivo do meu time. Eu faria uma mescla também. Eu acho que não é nenhum dos dois times tem um 4 absoluto. Eu acho que o Pedro merece estar nesse time ideal, digamos assim. Aí eu tenho a questão do Renatinho, não tenho muita bagagem para poder falar dele, então eu sacaria por esse sentido. Até acho que o Everton Galdino, no meu ver, porque vi mais vezes, apresentou mais nesse sentido. Então eu colocaria Pedro Castro, Everton Galdino. Não gosto muito do futebol do Rio, de ser bem sincero com vocês. Então sacaria ele e lá na frente eu entraria aí no lugar dele, colocaria o Diego Gonçalves e o Gaston Rodrigues. Aí formaria os 4: Pedro Castro, Everton Galdino, Gaston Rodrigues e Diego Gonçalves. Mesclaria os dois, não dá dois para cada um. É isso, brincadeira boa essa, né? Brincadeira que passa o tempo e a gente vai. Claro que seria melhor, né? Comendo uma boa carne e tomando uma cerveja, mas como não podemos ainda, daqui a pouco a gente faz isso. Quero E o aproveitar treinador? o treinador. Elano ou Pô, Geninho aí? boa, hein? Boa. Lembrando que eu acho que o Geninho treinou Eu, o Elano, né? Pô, Genin, né? Sem dúvida. Se é pra falar de cara com passagens, com títulos, com tudo que tem, é óbvio que é o Não, o Genin. Geninho não Não tenho tem, dúvida. Isso não tem pela nem o que experiência, falar. tudo. O Elano ainda não apresentou nada pra gente poder estudá-lo, né? Realmente, né? Por enquanto tá muito no começo de carreira pra gente ter alguma coisa para falar do Elano. Mas eu quero ouvir os colegas. O Lucas tá querendo falar, diga. Só complementando, né? Também votaria no Geninho, acho que o Elano ainda é um aprendiz de treinador, ele está começando, mas como você comentou, o Geninho treinou o Elano e foi um dos que bancou assim as entradas dele em 2001, né? Ele até postou hoje em uma rede social, eu vi essa matéria, só um complemento aí para essa informação. E sobre essa disputa também, eu acho que o Janinho tem mais o fator clássico, né, no lado dele também para ganhar essa disputa. Mas o ponto alto pro Elano, né, mesmo perdendo a disputa, é que ele conseguiu de uns jogos para cá estabelecer um pouco de padrão de jogo Figueirense, né? Estabelecer um pouco de um time que tenta aproveitar mais um toque de bola, não se preocupa tanto em acelerar o ritmo de jogo, usa atacantes velozes para quando chegar na frente aí sim ter uma movimentação, muita raça, marcando ali a partida intermediária adversária, ofensiva. Então, acho que o Elano, em relação ao técnico do Figueirense antigo, o Gugu, ele tem conseguido impor um padrão de jogo que é uma coisa muito positiva para esse time do Figueirense, que pode até fazer diferença no clássico. Mas friso que o Geninho é o cara no cara a cara aí, né? Fala, Luan. O Elano, para mim, é o treinador no Brasil ali que eu tô mais curioso de ver como é que vai render o seu time, né? Na Inter de Limeira até foi cogitado, quando o Avaí trocou de técnico, seu nome foi ventilado assim. E eu confesso, eu estou bem curioso para ver como é que vai ser o trabalho dele no Figueirense. Eu acho que ele é bem promissor, como vocês falaram, ele já conseguiu botar um certo padrão de jogo ao time, né? O time já teve apresentações melhores, mas vamos fechar ali com Eugênio Machado Souto, né? Vamos com o Geninho, quem sabe ele traz mais uma vitória para dar uma estabilidade no seu trabalho do Avaí, né?
É isso aí. Vamos fazer só antes de a gente fechar o programa, só um giro com os colegas, com os palpites. Quem quiser fazer o palpite com o placar, fico mais feliz, tá? Não é para fugir muito, não. Vamos começar com o Lucas Fagundes. Bom, puxando aqui, deixando um pouquinho o clubismo aflorar, o Figueirense vai ganhar de 1-0, um golzinho do alemão aos 38 do segundo tempo. Só queria deixar aqui um registro. Na semana passada eu estive ausente, mas eu ouvi o programa. Eu queria dizer que estrela boa é de título que a gente quer bicampeonato, né? Se não for assim, eu acho que nem precisa colocar na camiseta. É isso. Luan Silva. Meu palpite é 6-5, tá? Pode ser um jogo bem equilibrado. Não, brincadeira. Até eu ia falar que futsal, pegou né? no Capo e do Sanches. Meu Deus do céu. Falar o gol do Capo e do Sanches só pra calar nossa boca, né? Porque a gente tá falando muito deles. Rapaz, se acontece um Mas gol eu do vou- Capa e do Lucas Carvalho, não vou nem continuar a frase que pode dar problema, né? Aquela coisa, vou Não, mudar né, meu nome, aí- aquele negócio todo, já pensou? Aí. Não, daí vai ser muito. Tomara que o Capo faça, né? Pronto, assim, pro lado positivo. Mas o meu palpite é 1-0, o gol do Ribeirildo. Vamos ver se ele. Uma trama ali com o Gaston. Até um colega falou no Twitter que andou sonhando com um gol. Eu vou falar com um golzinho do Rio do 1-0 tradicional, né? Henrique. Olha, eu acho que os palpites dos amigos aí, o 6-5 ia ser extremamente ousado e metade dos torcedores iam parar direto no hospital, mas fora isso, eu acho que eu coloco um palpite aí 2-1 pro meu Figueirense. E se fosse para queimar a gente, seriam gols de Marquinho, Lucas Carvalho e Capa, né? Mas eu acho que os gols do Figueirense vão para Diego Gonçalves de novo. E aposto também num gol do Dudu vindo do banco, se for essa escalação, ou começando jogando. Figueirense vencendo 2-1 no jogo. Aquele golzinho nos acréscimos aí do Diego Gonçalves escorrendo pra dentro, Figueirense vencendo na ressacada. Pra dar aquele. Pra dar aquela. Pra morrer uns pegada 3 no do pé, coração, né? Pra morrer uns 3 do coração. Exatamente. É isso aí. Victor Machado. Tu sabe a minha opinião, né? Eu torço eu que tenho que só o Avaí perguntar, ganhe e tá bom, né? Mas, cara, se vocês querem que eu fale, eu até tento, cara. Eu digo que vai ser 2-0 pro Avaí. Gol do Pedro Castro e um gol do Gaston. Eu acho que tem grandes chances deles marcarem. E sobre, né, devolvendo aí, né, falando aí que falaram sobre estrela, eu acho que todo clube que tem uma estrela, ele tem sim que falar e botar no peito e fazer tudo sobre aquilo, que eu acho que um título é jogado. E quando a gente sobe de divisão, a gente sobe campeão ou até vice quando sobe, e não pela janela. Mas em Só deixa 2014, eu. o Avaí subiu com menos pontos conquistados em campo do que o América Mineiro. Subiu em quinto colocado, ninguém fala. Só deixa eu fazer uma Mas o promessa América aqui, ó, Mineiro foi punido, né? Não, o Avaí não se- teve nada com isso. Se tiver Eles gol do também não teve Gaston, eu vou na ressacada e vou botar o nome dele na minha camisa, tá? Gol do Gaston amanhã. Só vou deixar anotado aqui. Deixa gravado nos anais. O seguinte, só pra eu completar a minha, 3-3. É porque aí ninguém vai ganhar, entendeu? Tá tudo empatado aqui. Aí eu faço um empate pra poder ficar tudo. Vai ficar tudo certinho. Né? Então 3-3. 3-3 é um jogo bom pra matar já mais metade da cidade do coração. Com dois pênaltis, dois pênaltis mal marcados para cada lado, pra gente xingar bastante a arbitragem no nosso próximo programa, que é outro problema que a gente vai ter, né? Porque, né, a gente sabe que a gente vai ter problema com a arbitragem, a gente não tem a menor dúvida. Quero agradecer aí os meus colegas de mesa e também, antes de a gente terminar, falar que a gente fechou uma super parceria com um grande amigo, um cara que acompanha, né, veio acompanhando o nosso programa e entrou em contato com a gente, fechou uma parceria. Agora a gente vai ter toda a nossa marca do Clássico Debate vai ser modernizada. A gente durante a próxima semana para esse programa já vai ter uma logo nova no nosso Twitter, também fazendo todo esse processo. E aí
com a sequência das semanas, a gente vai trazendo outras imagens, né? Vai trocando a nossa identidade visual com a parceria que a gente fechou com o Christopher Fortunato. A gente tem os contatos dele no nosso Instagram, então você pode olhar lá que vai ter. A gente até vai publicar de novo, Victor. Fica marcado para a gente publicar mais uma lá no Instagram. No Twitter também tem informação dele, para que o pessoal fique sabendo desse baita trabalho que faz o Christopher, e tornando-se além de um parceiro, um grande amigo aqui do Clássico em Debate, que está nos ajudando aí nessa parte de modernizar a nossa identidade visual. Vou passar a palavra a última vez para meus colegas, para a gente encerrar. Hoje foi grande, tá? Simplesmente fizemos o nosso maior programa. Só isso que eu tenho para dizer. Eu que lute para editar isso tudo. Para dar minha boa noite ao amigo Luan Silva. Tá chegando a hora do clássico, a gente já começa a ficar nervoso, né? Boa noite, Alan, Henrique, Lucas, Vitor. Vamos torcer para um clássico daqueles para ser lembrado por muito tempo, tomara que seja muito bem pela torcida do Avaí, né? Quero muito mesmo que seja um clássico que depois, após o jogo, nós viemos a comentar apenas o que aconteceu no campo, o desempenho de cada time, sem aquelas questões de arbitragem, de pênalti, essas coisas, né? Tomara que amanhã não tenhamos nenhum problema, que a arbitragem faça um bom trabalho e que o Avaí faça um bom trabalho, né? Tomara, vou puxar para o nosso lado, tomara que uma vitória do Avaí. Eu queria deixar um abraço aqui também para o Gustavo e para o Janga, né? Nossos parceiros do Twitter ali, que acabaram mandando as participações para a gente, para o Christopher também, nosso parceiro aqui do Clássico em Debate. Um abraço, bom clássico a todos e que vença o Avaí. Lucas Fagundes. Boa noite a todos, pessoal. Desejar um grande clássico para todos, mais claro para o lado alvinegro da cidade, que o Figueirense jogue de uma forma competitiva e consiga trazer mais uma vitória para aumentar a vantagem aí nos clássicos na ressacada. Mas é isso, queremos uma boa partida, um clássico disputado. E um abraço a todos. Boa noite. Victor Machado. Eu quero um clássico onde o Avaí jogue com raça, se precisar é tapa na cara mesmo, joga com vontade, levanta o cara, joga no alambrado, sem aquela violência dos caras, como a gente viu muito aí de Bruno lá, chutando o jogador, chutando o torcedor, um querendo dar soco. Isso aí eu acho que não combina nem com clássico, com esporte nenhum, a não ser o UFC. O que eu penso realmente, que eu falo tapa na cara, a coisa é aquela vontade, como a gente falava ali do Jean Martin, que chega e dá porrada mesmo, toma amarelo já, alguns amarelos por causa disso. Sentido figurado, né, Victor? Sentido figurado, né? Clássico é assim mesmo, clássico tem que jogar com vontade, como eu falei, repito, é outro campeonato, então não tem que jogar, não vou tocar no cara, porque não sei, né, pau nos cornos mesmo, defendendo as camisas a camisa do Avaí, defendendo ali o clube que banca o salário todo mês, aquela coisa toda, entra tudo dentro do campo, entra a família, é uma das coisas, né, para destacar aqui, até o Cuiabá, né, mostrou um vídeo do cara falando ali, segurando a bola e falando pra rapaziada, isso aqui, pensa no filho de vocês, pensa na família que depende de vocês. Então eu digo pros jogadores do Avaí, pensa na rapaziada, pensa no pessoal que tá na casa de vocês. Joga com vontade. Se é pra sair, se é pra entrar em campo e não jogar com vontade, então pede pra sair do Avaí. O Avaí não o Avaí é maior que todo mundo, entendeu? Ninguém é maior que o Avaí. Então, entre em campo com raça, com determinação e com vontade. E vamos ganhar do Figueirense, vamos meter bucha neles, para ganhar a bucha que eu digo pode ser 1-0, meio gol, qualquer coisa. E o Avaí tem aquele costume, né? Chega na frente da área, não quer chutar. Chuta tudo que tem para chutar. Chuta goleiro, chuta árbitro, chuta todo mundo. E é isso, eu já tô nervoso, já tô aqui, já tô sem unha, tô roendo a unha já a semana inteira, já pensando no clássico, no Cruzeiro já fiquei já. E é isso mesmo, é tapa na cara mesmo, é porrada, mas no sentido figurado, que é para jogar com vontade, aquele espírito de clássico, né? Não aquele futebol, aquela pelada
que ninguém quer ver. A gente quer ver vontade, tanto o Avaí também, quanto vocês do Figueirense querem um jogo com emoção, mas lamento aos alvinegros, vai dar Avaí. Esse Victor hoje tá estricnado, rapaz. O rapaz tá estricnado. É porque quer ver passar da meia-noite. Agora, nesse momento, a gente tá gravando, são 11h17. Daqui a pouco passa da meia-noite. Aí ninguém mais acha o Victor na cidade, vai ficar enlouquecido. Enlouquecido. Antes de a gente terminar, Henrique Moresco. Opa, cara, que noite vai ser essa amanhã, hein? Boa noite para os amigos da mesa. Boa noite, Alan, Luan, Lucas, Victor, amigo que tá ouvindo, principalmente o amigo Alvinegro que tá ouvindo, né? E eu espero que amanhã esteja aí, mais ou menos nesse horário, um pouquinho antes, escrevendo um pós-jogo no meu Figueira, falando que o Figueirense venceu mais um clássico e que foi um jogo disputado, foi um jogo jogado, com capacidade de posse de bola, com os times querendo ganhar, com muita raça e com o Sidão pegando todos os chutes aí que o Victor falou que o Avaí tem que dar. E acho que o torcedor alvinegro amanhã tomara que durma um pouco mais contente. E se esse foi o maior programa do Clássico em Debate, acho que faz todo sentido, né? Antes do maior jogo, antes do nosso verdadeiro clássico. E tomara que o programa do final de semana também seja cheio de coisas boas para a gente estar discutindo, poder estar conversando a respeito desse jogo que move a nossa cidade, que faz a gente querer respirar futebol em meio a uma pandemia e que vai ficar marcado na história, acho que independente do resultado, pela situação em que esse clássico vai acontecer amanhã sem torcida e com as duas equipes precisando crescer na tabela, precisando jogar um bom futebol. É isso aí. Nosso maior programa antes do único, repito, único clássico de Santa Catarina. É uma coisa que alvinegro e havaiano concordam, né? A gente concorda em pouquíssimas coisas, inclusive essa é uma coisa que a gente se abraça concordando, né? É verdade. Que coisa maravilhosa. Então é isso, agradecendo demais aos meus colegas, a gente passou de 1h30 de programa. Você que está escutando até agora, você é um herói, a gente te ama de fundo do coração, porque olha, 1h30 escutando a gente aqui, tem que gostar muito da gente, né? Eu agradeço do fundo do coração a você que está escutando, comente, mande pro seu coleguinha, mande, olha lá, o Victor falou besteira lá, pode fazer, não tem problema, ele já está acostumado a pessoa falar isso. Um grande abraço a todos, meus amigos, que tenham todos aí no dia de hoje à noite um grande clássico que seja jogado em campo mesmo, por mais que tenham a raça, aquela disputa, faltas, mas que não tenhamos agressões de fato e que o jogo seja jogado em campo e principalmente que a gente não dependa de acertos e erros de arbitragem para definir o resultado, né? Que a gente consiga ter um jogo que vença um ou outro, que empate, mas pelo menos que a gente possa falar de futebol no próximo programa e não de um pênalti não marcado, de um impedimento não marcado, de um gol que deveria ser impedimento e não foi. Então, esse é o nosso desejo que a gente espera para esse clássico, já que não temos torcida, estará todo mundo na frente da TV acompanhando, comendo, tomando a sua cerveja, dá tempo de fazer uma carne, o pessoal que chega do serviço já bota uma pelanca para assar, e que tenham todos aí um grande clássico. A gente volta em breve com o pós-jogo, no final de semana para você, no pós-jogo, para a gente destrinchar aí minuto a minuto do que aconteceu nesse clássico. Então, um grande abraço a todos, um até breve e tchau!